Meu nome é Hélio, e o que vou contar aconteceu em 1998, quando eu ainda morava em uma pequena cidade do interior do Paraná chamada São Tomé. Era uma cidade pacata, com pouco mais de 3.000 habitantes, cercada por fazendas e uma vasta área de mata fechada que parecia guardar segredos antigos nas sombras de suas árvores altas e retorcidas. A vida ali seguia um ritmo simples. As pessoas acordavam cedo para trabalhar na roça ou nos pequenos comércios. As crianças brincavam nas ruas de terra até o sol se pôr, e à noite todos se trancavam em casa, como se um pacto silencioso com a escuridão tivesse sido selado há gerações. Naquela época eu tinha 23 anos e trabalhava como entregador em um pequeno armazém da cidade, o Armazém do Zé, um lugar que vendia de tudo, de sacos de arroz a ferramentas de lavoura. Meu serviço era simples. Durante o dia, eu carregava a bicicleta com encomendas e rodava pelas ruas estreitas e pelas estradinhas de terra que cortavam os arredores, entregando mantimentos às famílias que viviam mais afastadas. Era um trabalho cansativo, mas eu gostava. O vento no rosto enquanto pedalava, o cheiro de mato fresco e a sensação de liberdade me faziam sentir vivo. Toda sexta-feira à noite, depois de fechar o armazém, eu pegava a estrada velha para voltar para casa. Era um caminho mais curto, com uns 7 quilômetros de terra batida, que serpenteavam entre pastos e trechos de mata densa. A maioria das pessoas evitava aquela rota, especialmente depois que o sol se punha. Histórias antigas circulavam entre os moradores. Contos sussurrados em rodas de chimarrão ou nas conversas de bar. Diziam que a estrada era assombrada, que vultos surgiam entre as árvores, que uivos estranhos ecoavam na escuridão, diferentes de qualquer cachorro ou lobo que já tivessem ouvido. Havia quem jurasse ter visto olhos brilhantes observando da mata, e outros falavam de um fazendeiro que sumira décadas antes, deixando apenas sua carroça abandonada no meio do caminho. Eu nunca levei essas histórias muito a sério. Cresci ouvindo causos de assombração, como todo mundo no interior, mas achava que eram apenas exageros para assustar os mais novos ou para dar graça às noites monótonas. Além disso, a estrada velha me economizava quase meia hora de pedalada, em comparação com a estrada principal, que dava uma volta enorme ao redor da cidade. Então, mesmo com os avisos dos mais velhos, "Não passa por lá de noite, menino, é pedir encrenca", eu seguia firme no meu trajeto, com a lanterna da bicicleta balançando a cada buraco no chão. Na noite do dia 13 de novembro, uma sexta-feira, tudo mudou. Era uma data que eu não podia esquecer, não só pelo que aconteceu, mas porque o número 13 sempre teve um peso estranho nas superstições da região. O dia tinha sido comum. Entreguei uns sacos de feijão na casa da Dona Maria. Levei 1 litro de óleo para o seu João e passei a tarde carregando caixas no armazém. Quando o expediente acabou, por volta das 7 da noite, o céu estava limpo, com uma lua cheia tão brilhante que parecia dia. A luz prateada se refletia no chão de terra, iluminando o meu caminho, e o ar estava fresco, carregado do cheiro de erva molhada e madeira. Só se ouvia o canto dos grilos, o coachar distante dos sapos no brejo e o sussurro do vento entre os galhos das árvores altas que ladeavam a estrada. Eu pedalava tranquilo, assobiando uma música qualquer para espantar o tédio, quando percebi a primeira mudança. Foi sutil, quase imperceptível no começo, mas aos poucos o som ao meu redor começou a diminuir. Primeiro, os grilos silenciaram, como se alguém tivesse apertado um botão de mudo. Depois, os sapos pararam de coachar, e até o vento que antes balançava as folhas ficou quieto. Era um silêncio pesado, antinatural, que parecia pressionar meus ouvidos. Senti um frio subir pela nuca, um arrepio que não explicava. Algo estava errado, muito errado. Apertei o guidão da bicicleta e olhei ao redor. À minha direita, o pasto se estendia até onde a luz da lua alcançava, com algumas vacas dormindo ao longe. À esquerda,
A mata fechada formava um paredão escuro, os troncos das árvores se misturando em uma massa indistinta. As luzes das fazendas mais próximas eram apenas pontos fracos no horizonte, distantes demais para oferecer qualquer conforto. Pensei em dar meia volta, mas já estava na metade do caminho. Voltar seria tão arriscado quanto seguir em frente. Então decidi acelerar. Minhas pernas começaram a trabalhar mais rápido, o coração batendo forte no peito enquanto eu tentava convencer a mim mesmo que era só impressão, que o silêncio era coisa da minha cabeça. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Um estalo seco, como um galho grosso sendo partido ao meio, vindo da mata à minha esquerda. Parei de pedalar por um instante, segurando a respiração, os ouvidos atentos. Outro estalo, mais perto, seguido pelo som de passos pesados esmagando o chão coberto de folhas secas. Algo estava se movendo ali, algo grande, e parecia estar acompanhando meu ritmo. O ar mudou. Um cheiro forte invadiu minhas narinas, uma mistura de terra úmida com algo podre, como carne deixada ao sol por dias. Meu estômago revirou, e o pânico começou a tomar conta de mim. Olhei para o lado, tentando enxergar entre as árvores, mas a escuridão da mata era densa demais. Pedalei mais rápido, o suor escorrendo pela testa, os músculos das pernas queimando com o esforço. O som dos passos ficou mais alto, mais próximo, e agora eu podia ouvir um rosnado baixo, quase um ronco, que vibrava no ar. Meu coração parecia querer saltar do peito. Pensei nas histórias que ouvi, nos vultos, nos uivos, e pela primeira vez na vida senti que elas podiam ser verdadeiras. Então, eu vi. A poucos metros de mim, entre os troncos retorcidos das árvores, uma figura emergiu das sombras. Era enorme, mais alta que qualquer homem que eu já tivesse visto, com pelo escuro e desgrenhado cobrindo todo o corpo. Suas orelhas eram pontudas, como as de um lobo, e os olhos brilhavam com um amarelo doentio, refletindo a luz da lua. A boca, entreaberta, revelava dentes longos e afiados, pingando saliva que caía no chão. Caminhava sobre duas patas, mas seu corpo era curvado, os braços longos pendendo quase até os joelhos, terminando em garras que pareciam capazes de rasgar metal. Quando ergueu a cabeça para o céu, soltou um uivo que cortou a noite. Um som grave, longo e aterrorizante que fez o chão sob meus pés parecer tremer. Meu sangue gelou nas veias. Não pensei duas vezes. Joguei todo o peso do meu corpo nos pedais. Pedalei como se minha vida dependesse disso. E eu sabia que dependia. O vento batia no meu rosto, mas eu mal sentia. Tudo o que ouvia eram os passos da criatura, agora mais rápidos, acompanhando-me pela mata. Olhava para o lado de relance e via sua sombra se movendo entre as árvores. Os olhos amarelos fixos em mim como lanternas na escuridão. O rosnado ficou mais alto, mais faminto. E por um momento achei que ela ia pular na estrada e me agarrar. Estava quase desistindo, as pernas tremendo de exaustão, quando vi luzes vindo na direção oposta. Faróis balançando na estrada irregular. Uma caminhonete. Era a minha salvação. Gritei com toda a força dos meus pulmões, acenando os braços como um louco. A caminhonete freou com um guincho, levantando poeira, e a porta do motorista se abriu. Era seu Cláudio, um fazendeiro, velho e carrancudo que eu conhecia de vista. Ele desceu segurando uma espingarda nas mãos, o rosto franzido em confusão. "Que diabo está acontecendo, menino?" gritou ele, a voz rouca pelo cigarro que fumava há décadas. Eu mal conseguia falar, o ar faltando nos pulmões. Apontei para a mata, ofegante, e consegui balbuciar. "Lá tem algo me seguindo." Seu Cláudio virou a cabeça na direção que eu apontava. Por um segundo, seus olhos se arregalaram, e eu soube que ele tinha visto. A criatura ainda estava ali, parada entre as árvores, os olhos brilhando como brasas. Ele ergueu a espingarda com mãos firmes, mirou na escuridão e puxou o gatilho. O estrondo do tiro ecoou pela estrada, seguido de um grunhido profundo e raivoso vindo da mata. Folhas e galhos se agitaram, como se a coisa estivesse recuando, e então o silêncio voltou.
pesado como antes. "Entra na caminhonete agora!" ordenou seu Cláudio, já voltando para o volante. Não precisei de um segundo convite. Joguei a bicicleta na caçamba e pulei para o banco do passageiro. Ele deu partida, os pneus cantando na terra, e seguimos em direção à cidade sem olhar para trás. Durante o caminho, nenhum de nós falou muito. Eu tremia, o corpo encharcado de suor frio, enquanto seu Cláudio mantinha os olhos na estrada, a espingarda apoiada entre os bancos. "O que era aquilo?" perguntei finalmente, a voz ainda trêmula. Ele demorou a responder como se escolhesse as palavras. "Não sei, menino, mas não é a primeira vez que ouço falar de algo assim por essas bandas. Meu avô contava histórias, coisas que ele viu na juventude. Melhor não mexer com isso." Chegamos à minha casa, uma construção simples de madeira nos arredores da cidade. Agradeci a seu Cláudio, que apenas acenou com a cabeça antes de seguir seu caminho. Naquela noite, tranquei todas as portas e janelas, algo que eu nunca fazia, e dormi com a luz acesa, acordando a cada barulho que o vento fazia contra o telhado. No dia seguinte, o sol mal tinha nascido quando um grupo de curiosos se reuniu para voltar à Estrada Velha. Eu fui junto, ainda abalado, mas precisando entender o que tinha acontecido. Seu Cláudio estava lá, assim como o Zé do armazém, o delegado da cidade e alguns outros homens armados com facões e espingardas. Quando chegamos ao trecho onde tudo aconteceu, o cenário era impressionante. Havia pegadas enormes marcadas na terra úmida, com pelo menos 30 centímetros de comprimento, profundas como se algo muito pesado tivesse pisado ali. Nos troncos das árvores, marcas de garras rasgavam a casca, algumas a mais de 2 metros de altura. Galhos estavam quebrados, e o cheiro de podridão ainda pairava no ar, fraco, mas presente. Tiramos fotos com uma câmera Polaroid que o delegado trouxe. Mas ninguém encontrou um rastro claro que mostrasse para onde a criatura tinha ido. Os homens discutiram entre si. Alguns achavam que era um animal selvagem, talvez um onça-pintada, fora do comum. Outros, mais supersticiosos, falavam em lobisomem, em maldições antigas trazidas pelos primeiros colonos que desmataram a região. O delegado, um homem prático, disse que ia mandar as fotos para um veterinário em Curitiba, mas duvidava que alguém acreditasse na história. No fim, ninguém chegou a uma conclusão, e o grupo voltou para a cidade com mais perguntas do que respostas. Depois daquela noite, nunca mais passei pela Estrada Velha. Pegava o caminho mais longo, mesmo que isso significasse chegar em casa exausto. A bicicleta ficou encostada por semanas, como se carregasse a memória daquele horror, até que a vendi por um preço irrisório só para me livrar dela. A vida em São Tomé seguiu seu curso, mas eu nunca mais fui o mesmo. Passava a evitar os olhares da mata ao pedalar, mantinha as janelas fechadas à noite e carregava 1/3 no bolso, algo que minha avó me deu quando eu era criança. Algumas semanas depois do ocorrido que mudou minha vida para sempre, um boato começou a circular pelas ruas empoeiradas de São Tomé, sussurrado entre os moradores como uma brisa fria que carregava segredos sombrios. Um homem chamado Valdir, um sujeito recluso e misterioso que vivia isolado numa choupana precária perto da temida Estrada Velha, foi encontrado morto no coração da mata fechada. A notícia chegou até mim numa manhã cinzenta, trazida pelo Zé do armazém, que parecia hesitar ao contar, como se as palavras fossem pesadas demais para sair de sua boca. Valdir era uma figura estranha na cidade. Um homem de meia idade com cabelo grisalho desgrenhado e olhos fundos que pareciam sempre fitar algo além do que os outros podiam ver. Ele raramente aparecia no centro de São Tomé, e quando o fazia, caminhava rápido de cabeça baixa, murmurando para si mesmo coisas que ninguém entendia. As crianças o evitavam, os adultos o observavam com desconfiança, e os mais velhos, como minha avó, diziam que ele carregava uma sombra que não era deste mundo. Diziam muitas coisas sobre Valdir, histórias que cresciam a cada relato, como ervas daninhas se espalhando por um terreno abandonado.
Alguns afirmavam que ele era louco, que falava sozinho porque havia perdido a razão anos atrás, talvez por causa de uma tragédia que ninguém conhecia ao certo. Falava-se de uma esposa que morrera em circunstâncias estranhas ou de um filho que desaparecera sem deixar rastros. Outros, mais inclinados às superstições que corriam soltas no interior, acreditavam que ele mexia com coisas proibidas, que sua choupana era um antro de feitiçaria, cheia de velas pretas, ervas amargas e símbolos desenhados na terra com sangue de galinha. Havia quem jurasse que, em noites de lua nova, um cheiro estranho vinha de lá, um odor acre que misturava enxofre e morte, e que sombras dançavam ao redor da fogueira que ele acendia no quintal. Os mais religiosos, como Dona Clara, a beata da igreja, insistiam que Valdir tinha feito um pacto com o diabo, trocando sua alma por poderes que nenhum homem deveria tocar. Quem mexe com o capeta acaba pagando o preço, ela dizia, benzendo-se, com um rosário nas mãos trêmulas. Quando o corpo dele foi descoberto, a cidade inteira ficou em polvorosa. Quem o encontrou foi o jovem Pedro, um ajudante de fazenda que tinha ido buscar uma vaca desgarrada na mata. Ele voltou correndo para São Tomé, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de terror, contando que tropeçara num amontoado de carne e ossos que mal parecia humano. O delegado, seu Osvaldo, um homem corpulento de bigode grosso e jeito pragmático, foi chamado às pressas, junto com alguns moradores curiosos que não resistiam a uma boa fofoca, ou a um bom susto. Eu não quis ir, mas ouvi tudo depois, em detalhes que me fizeram arrepiar mesmo sob o sol quente do meio-dia. O corpo de Valdir estava mutilado de uma forma que ninguém conseguia explicar direito. Havia cortes profundos no peito e nos braços, como se algo afiado tivesse rasgado a carne com precisão cruel. E pedaços inteiros faltavam. Um braço arrancado na altura do cotovelo, parte do rosto reduzida a uma massa disforme de sangue, coagulado e osso exposto. O cheiro, disseram, era insuportável, uma mistura de podridão e ferro que fazia os mais fracos vomitarem ali mesmo. Mas o que mais chamou a atenção e o que alimentou os boatos por semanas foi o que o delegado relatou, depois de examinar a cena. Não havia sinais claros de ataque animal, algo que seria esperado num lugar cercado por onças, cachorros do mato e até javalis que às vezes desciam das áreas mais altas. Nenhuma pegada foi encontrada ao redor do corpo, nem as marcas de dentes que um predador deixaria na carne. O chão estava limpo, exceto pelo sangue que escorrera de Valdir, formando uma poça escura que as formigas já começavam a invadir. Seu Osvaldo coçava a cabeça, confuso, enquanto anotava tudo num caderninho amarelado que carregava no bolso da farda. Parece coisa de facão ou machado, ele disse ao grupo, mas ninguém acreditou muito. Que facão faria cortes tão irregulares e ao mesmo tempo tão profundos? E quem, ou o quê, teria força para arrancar um braço inteiro sem deixar rastros de luta? A cidade se dividiu em teorias, cada uma mais inquietante que a outra. Alguns moradores, os mais práticos, sussurravam que tinha sido um acerto de contas. Valdir, afinal, vivia isolado. Mas não era segredo que contrabandistas e caçadores ilegais rondavam a região, usando a mata como esconderijo para suas atividades. Talvez ele tivesse se metido com as pessoas erradas, cruzado o caminho de alguém que não perdoava dívidas ou traições. Havia rumores de que ele vendia ervas ou poções para esses homens, coisas que ninguém admitia em voz alta, mas que todos imaginavam. Um caçador com raiva, um traficante vingativo, seria motivo suficiente para um fim tão brutal, diziam. Embora ninguém conseguisse explicar a ausência de pegadas ou armas na cena, outros, porém, não aceitavam uma explicação tão simples. Os mais supersticiosos, aqueles que ainda acreditavam nas histórias de lobisomem e assombrações que os avós contavam, olhavam para mim quando o assunto vinha à tona. Eu sentia os olhares deles no armazém, na igreja, na praça onde os homens se reuniam para jogar conversa fora. Não diziam nada diretamente, mas os olhos falavam por si. Foi o bicho que você viu, Hélio. Ele voltou para cobrar uma dívida. Para eles, a morte de Valdir estava ligada àquela noite na Estrada Velha,
A criatura de olhos amarelos que me perseguiu sob a luz da lua cheia. Talvez, pensavam, Valdir fosse o responsável por ela estar ali. Um feiticeiro que invocara algo maligno e perdera o controle. Ou um homem amaldiçoado que carregava o lobisomem dentro de si, como nos velhos contos que minha avó me contava, antes de dormir. O 7º filho homem, nascido numa sexta-feira de lua cheia, está fadado a virar lobo, ela dizia, e eu me perguntava se Valdir se encaixava nessa profecia. O delegado tentou acalmar os ânimos, prometendo investigar, mas todos sabiam que pouco sairia dali. Ele mandou o corpo para o necrotério em Apucarana, a cidade mais próxima com estrutura para uma autópsia, e disse que ia pedir ajuda a um perito da capital. As fotos tiradas na mata, imagens granuladas de um polaroid que seu Osvaldo carregava, circularam pela cidade como prova de um mistério que ninguém queria resolver de verdade. Alguns dias depois, o laudo voltou. Causa da morte indeterminada. Possível ataque de animal desconhecido ou instrumento cortante. Ninguém ficou satisfeito com a resposta vaga, mas ninguém teve coragem de cavar mais fundo. A morte de Valdir virou lenda em São Tomé. Uma história que os mais velhos contavam aos netos nas noites frias, enquanto o vento assobiava pelas frestas das janelas. Para mim, porém, era mais que isso. Era um eco do que eu vivi. Uma sombra que se conectava àqueles olhos brilhantes e ao uivo que ainda ouvia nos meus pesadelos. Nunca soube se ele era vítima ou culpado, se foi devorado por algo que ele mesmo criou, ou se pagou o preço por cruzar o caminho de um monstro que não perdoava. Mas uma coisa eu tinha certeza: a mata guardava segredos que eu nunca mais queria desvendar. Nunca soube a verdade sobre o Valdir, e prefiro não saber. O que eu vi naquela noite na Estrada Velha não foi invenção, não foi sonho, não foi truque da minha mente cansada. Era real. Aqueles olhos amarelos, aquele uivo, aquelas garras, estão gravados em mim como uma cicatriz que não explica. Deixei São Tomé alguns anos depois, mudei para uma cidade maior tentando esquecer. Mas às vezes, quando a lua cheia brilha no céu e o silêncio fica pesado demais, eu olho pela janela e me pergunto se aquilo ainda está lá, esperando nas sombras da mata, pronto para cruzar meu caminho outra vez. Nunca mais quero ver de novo.